Professor de educação física escolar, você já ouviu falar em treinamento neuromuscular integrado? É um tipo de intervenção relacionada a exercício físico e a treinamento que você pode aplicar nos seus alunos lá na escola com o objetivo principal de melhorar a saúde e a aptidão física deles. Hoje eu não vou falar sobre musculação, sobre ganhos de força muscular, hipertrofia ou doenças crônicas. Hoje a gente vai falar sobre educação física escolar, mas não sobre o aspecto pedagógico, e sim sobre o aspecto da saúde, ou seja, como um tipo de intervenção, que no caso aqui é o treinamento neuromuscular integrado, pode ser aplicado nas aulas de educação física escolar com o objetivo de melhorar a saúde das crianças. Bem, a educação física escolar ela é importante por vários motivos. Ela tem várias funções, funções pedagógicas, ela ensina várias coisas às crianças e aos adolescentes, como por exemplo, trabalhar em equipe, porque isso é muito importante, tanto na infância, na adolescência quanto na vida adulta. Aprender a ganhar, porque você precisa ganhar sem debochar daquele que perdeu. Você precisa aprender a perder sem se frustrar a ponto de agredir quem ganhou, dentre vários outros ensinamentos importantes. Mas eu não vim aqui para falar sobre os ensinamentos da educação física, ou seja, da parte pedagógica. Eu vim aqui para falar sobre o aspecto da saúde, porque uma das funções da educação física escolar também é promover a saúde das crianças. Uma das funções da escola também é promover a saúde das crianças, através de várias intervenções, como por exemplo, palestras sobre educação nutricional, saúde bucal, exercício físico, sono, dentre outros. E a disciplina de educação física tem um papel fundamental nesse aspecto, porque ela não só ensina alguns valores para as crianças, mas ela também ajuda de uma maneira muito significativa a melhorar a saúde e a aptidão física das crianças lá na escola. E para demonstrar isso, eu vou trazer esse estudo aqui, que foi publicado por pesquisadores espanhóis. Esse estudo ele foi publicado em 2024 na Frontiers in Public Health, ou seja, Fronteiras na Saúde Pública. E o que foi que esses pesquisadores espanhóis fizeram? Eles pegaram 90 crianças saudáveis e dividiram em dois grupos. Um grupo era o grupo controle e o outro grupo era o grupo experimental. O grupo controle fez as aulas tradicionais da educação física, que a depender do momento em que essa aula era aplicada, o conteúdo variava, porque tem um conteúdo lá que você tem que obedecer durante o ano, né? Dentre esses componentes, aí você tem os componentes da ginástica, dos esportes, jogos e brincadeiras, danças, lutas, atividades de aventura, dentre outros. Então esses são os componentes tradicionais das aulas de educação física. O grupo controle fez essas aulas tradicionais, enquanto o grupo experimental, eles fizeram o treinamento neuromuscular integrado. É um palavrão, né? Treinamento neuromuscular integrado, mas é uma coisa simples e eu vou te explicar já já. Essas crianças foram submetidas a 3 meses de intervenção, 2 vezes por semana. Então, 2 vezes por semana de aulas de educação física durante 3 meses, com esse tipo de intervenção aí. E cada aula durava 1 hora. Essas aulas eram montadas da seguinte maneira: tinha a parte introdutória, que durava 20 minutos, tinha a parte principal, que durava 35 minutos, e a conclusão, que durava entre 5 a 10 minutos. E aí, como é que foi feita a intervenção? O grupo de crianças que fez parte do grupo de treinamento neuromuscular integrado, durante a parte introdutória da aula, ou seja, os primeiros 20 minutos, ao invés dos professores de educação física usarem os conteúdos tradicionais das aulas de educação física, usarem aquecimentos tradicionais, dentre outras formas de aquecer as crianças, eles usaram o treinamento neuromuscular integrado, que nada mais é do que a aplicação de exercícios de força, coordenação, estabilidade dinâmica, pliometria, que basicamente são saltos, né? Um tipo de treinamento de potência, um tipo específico de treinamento de potência, velocidade e agilidade. Todos esses exercícios eram feitos através de circuitos progressivos com intensidade moderada. E esse termo treinamento neuromuscular integrado, esse termo integrado é porque eles fizeram esse exercício todos de uma vez. Então saía de um exercício, ia para outro, saía de um exercício para outro, mas todos esses exercícios trabalhavam os componentes neuromusculares, ou seja, força, coordenação, potência, velocidade, dentre outras capacidades neuromusculares. E aí, quais foram os resultados? Bem, antes de eu falar qualquer coisa relacionada a essa intervenção, é preciso dizer que as crianças com níveis mais baixos de adiponectina eram exatamente as crianças que tinham um peso corporal maior, um maior IMC, ou seja, índice de massa corporal, e menor força muscular. Vamos lá com calma. Em primeiro lugar, o que é adiponectina? A adiponectina é uma citocina anti-inflamatória. Vamos lá. O que são citocinas? Citocinas são substâncias, são proteínas que são sintetizadas por várias regiões do teu organismo, como por exemplo pelo próprio tecido adiposo. Você tem as citocinas pró-inflamatórias, que são aquelas citocinas que aumentam o teu perfil inflamatório. Vamos chamá-las aqui de citocinas do mal. Por quê? Porque elas aumentam as chances de você ter doenças cardiovasculares e problemas metabólicos, como obesidade e diabetes do tipo 2. E você tem as citocinas anti-inflamatórias, que são aquelas citocinas, vamos colocar aqui como citocinas do bem. Então é desejável que você aumente os níveis das citocinas anti-inflamatórias e reduza as citocinas pró-inflamatórias. Dentre as citocinas anti-inflamatórias, portanto as citocinas do bem, você tem a adiponectina. A adiponectina é uma citocina anti-inflamatória que é sintetizada principalmente pelo tecido adiposo, pelos músculos, coração e glândulas salivares. Ela ajuda a combater a inflamação causada pela obesidade, pela diabetes do tipo 2 e outras doenças crônicas. Ela tem uma função importante de proteger a saúde cardiometabólica porque ela possui efeitos vasodilatadores e anti-inflamatórios. Além disso, a adiponectina ela regula o metabolismo
metabolismo dos lipídios, ou seja, o metabolismo das gorduras e o metabolismo da glicose, regula o gasto energético e aumenta a sensibilidade à insulina, prevenindo a diabetes do tipo 2, por exemplo. Um ponto importante que é preciso falar aqui é que o exercício físico, não importa a modalidade, aumenta os níveis de adiponectina, principalmente quando esse exercício é feito com intensidade maior. E um outro ponto importante é que a adiponectina também aumenta quando você reduz o peso corporal, não importa qual intervenção você usou para reduzir o peso corporal. Então, se você reduz o peso corporal através da dieta, através do exercício, através do uso do medicamento ou desses três componentes juntos, você aumenta a adiponectina. Então, o aumento da adiponectina ele é proporcional à intensidade do exercício e a quantidade de peso corporal perdido. Agora vamos literalmente para os resultados. Bem, esses pesquisadores observaram que o grupo das crianças que fez o treinamento neuromuscular integrado lá na parte introdutória das aulas de educação física, só 2 vezes por semana, durante 3 meses, tiveram maiores aumentos na adiponectina. Foi 37% de aumento contra 21,5% para o grupo de crianças que fez as aulas tradicionais de educação física. Além disso, o grupo de crianças que utilizou o treinamento neuromuscular integrado reduziu mais o IMC. Na verdade, foi uma redução muito pequenininha, mas houve redução, ou seja, houve redução no índice de massa corporal, provavelmente porque houve perda de peso, ou pela intervenção em si, ou pelo fato das crianças crescerem, e aumentaram mais a força muscular. Então, vamos aos comentários. Em primeiro lugar, o grupo das crianças que participou do treinamento neuromuscular integrado saiu um pouquinho mais na vantagem em relação às crianças do grupo controle, que fizeram as aulas tradicionais de educação física, principalmente no que diz respeito ao aumento na adiponectina, porque essas crianças do treinamento neuromuscular integrado aumentaram 37%, enquanto as crianças do grupo controle que fizeram as aulas tradicionais aumentaram só 21%, e essas crianças do grupo neuromuscular integrado aumentaram bem mais a força muscular do que o grupo das crianças que participou das aulas tradicionais de educação física. No final das contas, se você for observar direitinho, a diferença entre esses dois grupos não foi tão grande, foi uma diferença muito pequena, onde o grupo do treinamento neuromuscular integrado saiu um pouco mais na vantagem. E esse grupo saiu um pouco mais na vantagem não necessariamente por causa dos tipos de exercícios que foram utilizados, mas porque a intensidade desse exercício foi um pouquinho maior do que as aulas tradicionais. E como existe uma relação proporcional entre a intensidade do exercício e níveis de adiponectina, a gente pode entender que essas crianças tiveram maiores níveis de adiponectina exatamente porque elas treinaram, elas fizeram exercício numa maior intensidade do que as aulas tradicionais de educação física. O IMC ali não teve muita diferença entre os dois grupos de crianças. Claro que o treinamento neuromuscular integrado sai um pouco mais na vantagem, mas essa vantagem não pode nem ser atribuída direito ao exercício ou à intensidade do exercício, mas sim ao fato das crianças estarem num processo natural de crescimento. Então isso termina influenciando o IMC. Agora, em relação à força muscular, o grupo do treinamento neuromuscular integrado saiu um pouco mais na vantagem. Por quê? Porque dentro do treinamento neuromuscular integrado tinha treinamento de força. Essas crianças fizeram exercícios específicos de força. Então era esperado que elas ganhassem um nível de força muscular maior do que o grupo das crianças que fizeram as aulas tradicionais de educação física. Um ponto importante que quase que eu esqueci de falar é que os níveis da adiponectina não aumentaram mais porque essas crianças eram saudáveis. Portanto, não eram crianças com sobrepeso e obesidade. Onde, quando a gente pega essas crianças com sobrepeso e obesidade, coloca numa intervenção como exercício físico, principalmente quando o exercício tem uma maior intensidade, e essas crianças conseguem perder mais peso corporal, a gente consegue ver um aumento muito maior nos níveis de adiponectina. O que é que eu estou querendo dizer com esse vídeo aqui? Que você deve utilizar o treinamento neuromuscular integrado nas aulas de educação física, seja na parte introdutória ou na parte principal. Sim, você pode utilizar. No entanto, o que é importante dizer aqui é que crianças, elas precisam fazer exercício físico, elas precisam ser ativas fisicamente, independente de ser com aulas tradicionais de educação física ou se você usar qualquer tipo de treinamento, como por exemplo o treinamento neuromuscular integrado nas aulas de educação física. No final das contas, não vai fazer muita diferença. Por quê? Porque o que importa é que as crianças sejam mais ativas fisicamente, independente das atividades que você vai usar. Agora, a vantagem do treinamento neuromuscular integrado é que é um tipo de intervenção nova, é um tipo de intervenção mais dinâmica, que tira você da monotonia, tira as crianças da monotonia. Crianças não gostam de atividades monótonas, então você pode utilizar esse tipo de intervenção na parte introdutória ou na parte principal das suas aulas. Pode ser todo dia? Pode, mas vai começar a ficar monótono se você usar com muita frequência. Então você pode usar em determinados momentos das aulas de educação física para aumentar a força muscular das crianças, ou seja, melhorar a aptidão física e melhorar a saúde das crianças como um todo. Por quê? Porque você aumentando os níveis de adiponectina, você melhora a saúde cardiometabólica dessas crianças, ou seja, você melhora a aptidão física e saúde ao mesmo tempo com uma intervenção só, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais. Crianças precisam ser mais ativas fisicamente, independente do tipo de atividade que você escolher. Abraço, até mais.